Dando continuidade à nossa cobertura ao coronavírus, estamos recebendo a doutora Elisa Reis. Muito obrigado por sua presença aqui hoje, doutora. Eu que agradeço, é sempre um prazer ter a oportunidade de esclarecer as dúvidas da comunidade. A doutora Elisa, ela é geriatra e é coach em bem-estar também. Doutora Elisa, vamos conversar com você e vamos dar início a essa conversa sabendo, de que forma a gente pode aumentar a nossa imunidade, doutora. Então, a imunidade, ela é uma função do corpo onde as células do corpo, elas funcionam como um verdadeiro exército, debelando vírus, bactérias, células cancerígenas. E a melhor forma de conservar e de otimizar todo esse aparelho imunitário é justamente tendo hábitos de vida saudável. Muitas pessoas, quando gripam ou quando têm alguma doença, elas se preocupam em fazer medidas emergenciais. Mas a gente tem que ter em mente que os hábitos saudáveis, como dormir pelo menos 8 horas por dia, ter uma alimentação saudável, fazer atividades físicas de leves a moderadas, saber equilibrar o estresse, são hábitos que a gente tem que levar para a vida toda, porque numa situação emergencial, o sistema imunológico está apto a combater todos esses patógenos, né? E a nossa alimentação, doutora Elisa, de que forma a gente pode potencializar ela nesse momento? A alimentação, ela ganha destaque na melhora do sistema imunológico, na função do sistema imunológico, mas é muito simples, como a gente fala, é muito simples, só não é fácil, porque hoje em dia a gente é assediado por alimentos refinados, industrializados, açúcar branco, trigo refinado. Então, todos esses alimentos industrializados e processados, eles têm um caráter inflamatório que vão sobrecarregar o nosso sistema imunológico. Então, a alimentação que vai te favorecer é a alimentação de verdade. Frutas, verduras, cereais, grãos, proteínas, animais de boa qualidade. Então, todos esses alimentos, eu sempre digo para o meu paciente, coma o que a sua avó ou a sua bisavó reconhece. Então, quando a gente come o que já é processado, o que é industrializado, isso vai sobrecarregar o teu sistema imunológico, porque ele vai achar que é um invasor, que é algo inflamatório. É como se você estivesse gastando energia do sistema imunológico para combater não um alimento, e sim uma substância comestível. E doutora Elisa, e muito se comenta a respeito de atividade física, né? A gente vê nas redes sociais muita gente fazendo atividade física. As pessoas que estão nessa faixa etária aí de risco, que a gente pode falar, essas pessoas podem praticar atividade física em casa? Elas devem praticar. Então, assim, a atividade física, ela é o que a gente chama de um hábito angular. Quando você pratica atividade física, ela tem a capacidade de arrastar uma série de outros hábitos saudáveis. Então, normalmente, as pessoas que praticam atividade física, elas se preocupam com a alimentação, elas querem dormir cedo porque tem treino no dia seguinte, elas querem moderar o consumo de álcool, que são hábitos que acabam agredindo o sistema imunológico. Então, a atividade física, às vezes as pessoas confundem um pouco a atividade física em uma atividade física para emagrecer. Saiba que a atividade física, ela pode exercer no teu corpo uma série de benefícios. Então, não precisa ser 1 hora de atividade física e obrigatoriamente dentro de uma academia. Às vezes as pessoas não têm tempo para ficar 1 hora dentro de uma academia, sabendo que você gasta meia hora para ir, meia hora para voltar, então 2 horas do teu tempo. Mas, por exemplo, 10 minutos de caminhada todos os dias durante 6 meses, cura depressão, sintomas depressivos. Então, para ver só que às vezes uma atividade leve a moderada pode te trazer um benefício
é muito grande. E a gente sabe que os pacientes que têm sintomas depressivos, eles são mais suscetíveis a adoecer justamente porque o sistema imunológico fica abalado em emoções de tristeza, medo, angústia, ansiedade. Então, para você ver o quanto que é benéfico fazer atividade física. E nesses tempos, você tem que improvisar mesmo, fazer uma atividade física através de vídeos, de forma remota. Muitas pessoas estão tendo aula através dos canais das redes sociais. Então, realmente, esse movimento é algo que está sendo muito interessante. Eu tenho certeza que vai beneficiar muita gente aí. E, doutora Elisa, e outra questão também, muita gente está trabalhando em casa, né, em home office. Como você se mantém motivado para trabalhar em casa, às vezes para estudar em casa? Olha, assim, eu já tenho o hábito de não trabalhar no consultório na segunda-feira. E eu trabalho em home office na segunda-feira, porque é onde eu escrevo meus artigos, meus posts. Então, assim, uma dica que eu dou é o seguinte: tenha um lugar em casa destinado para isso. Então, e tenha sempre o mesmo lugar. Então, arrume uma mesinha, um lugar onde você possa ficar isolado da movimentação da casa. Procure ter uma certa... se arrume. Quanto mais relaxado você fica, o cérebro entende que você não está trabalhando, e isso é muito interessante. Então, vai lá, toma um banho, bota uma roupinha, senta, já prevê tudo que você vai precisar, tipo água, café, já deixa tudo organizado. Determine um horário. Então, agora de manhã eu vou trabalhar de 8 às 11, à tarde eu vou trabalhar de 15 às 18. Então, é importante que você tenha um planejamento e que você consiga incorporar uma atitude que você teria mesmo fora de casa, trabalhando fora de casa. Então, vestir o uniforme para trabalhar em casa, em home office, serve, doutora? Serve. Para quem está desmotivado, para quem está sem disciplina, coloca o uniforme e trabalha em casa. Olha só. E outra coisa, doutora, quem trabalha em casa, ou às vezes a gente, quando está estudando em casa, tem aquela compulsão alimentar, né? Dá uma volta, vai na geladeira. Dá uma volta, vai na geladeira. Como a gente controlar isso? Então, isso daí é um grande problema para quem trabalha em casa, porque nós somos movidos a estímulos. E quando a gente está em casa, a gente tem muita oferta de alimento, a gente sente o cheiro da comidinha na cozinha. Então, às vezes dá aquele tédio e você quer se distrair comendo alguma coisa. A dica que eu dou é o seguinte: tenha belisquetes que não vão causar uma sobrecarga calórica, tipo palitinhos de cenoura, pedacinhos de repolho, lascas de coco. Você pode usar também, lançar mão dos líquidos. Tenha sempre um bulizinho de chá perto de você. Faça chás interessantes que você pode misturar fruta e especiarias, tipo maçã com hibisco e canela. Quem é nosso paciente conhece já os chazinhos da clínica. Tenha uma garrafinha de água, porque às vezes você não está com fome, mas você quer colocar alguma coisa na boca, quer dispersar um pouquinho a atenção. Então, e também é importante que as suas alimentações, as suas refeições, tipo café, almoço e jantar, já tenham menos caloria. Então, assim, sempre coloque uma salada, vegetais, e abra mão de comidas mais gordurosas, frituras, alimentos processados. E muito importante também você abrir mão dos alimentos viciantes. Quais são esses alimentos viciantes? São alimentos industrializados, alimentos processados, alimentos com açúcar, com trigo. Então, são aqueles alimentos que você não consegue mais parar de comer. Então, isso daí é algo que a gente realmente tem que cuidar, porque nesses tempos de coronavírus pode ser que o nosso expediente em casa se alongue, né? E doutora, e a respeito, né, dessa tensão? Que a gente fica com muita atenção, é muita informação, a gente vai ver nas redes sociais, é muita coisa, e às vezes a gente leva isso para a cama.
às vezes não consegue dormir, não consegue ter aquele sono profundo, descansar. De que forma controlar isso? É importante o sono nesse momento? É importantíssimo e você, Marcos, falou algo extremamente importante, essa sobrecarga de informação. Então, a gente vê que as pessoas elas estão extremamente ativas no WhatsApp, passando vídeos, viralizando, às vezes, informações falsas. Então, assim, é importante que você saiba o que tem que fazer para se proteger, para se prevenir, quais os malefícios que o vírus pode causar, como você pode proteger as pessoas que você ama, proteger outras pessoas, não se colocar em risco. Então, a informação ela é extremamente necessária para esse objetivo. Uma vez que você já saiba isso, delimite um tempo para ficar nas redes sociais. Não fique reverberando todas aquelas mesmas informações e, às vezes, a gente acaba passando para frente informações aterrorizantes. Então, quando você lê, você tem aquela emoção de medo, de frustração, de desespero. E quando você fala para o outro, você revive, você ressente todas essas sensações. E aí, quando você vai dormir, é como se o corpo esfriasse e tudo aquilo vem fazer memória em você. E as pessoas ficam realmente extremamente ansiosas, preocupadas, desesperadas por causa dessa releitura de informações. Doutora Elisa, uma dica para quem está em casa. Nós estamos tendo dificuldade de encontrar álcool em gel. Que produto a gente poderia utilizar na higienização em casa que pudesse substituir o álcool em gel? Então, muita gente correu nos supermercados, teve gente que fez estoque de álcool em gel, mas qualquer substância que seja capaz de provocar uma higienização, a gente sabe que o vírus ele tem como se fosse um envelope com algumas partículas de gordura fazendo parte da estrutura viral. Qualquer produto de limpeza que seja capaz de destruir essa gordura é capaz de eliminar o vírus. Então, sabão, desinfetantes, detergente de pia, vinagre, tudo isso que é capaz de dissolver a gordura faz o efeito do álcool em gel. O álcool em gel ele é uma alternativa prática, porque você pode colocar num recipientezinho pendurado na bolsa e quando você não tem água e sabão, você pode usar. Mas uma boa lavagem de água e sabão e você tendo consciência de fazer todos os procedimentos, porque todas as faces da mão e dos dedos e punho devem ser inclusos na lavagem das mãos. Então, você pode usar um simples sabão grosso e ter muita atenção na hora da lavagem, que vai ser muito mais eficaz do que só lambuzar o álcool gel na mão. Doutora Elisa Reis, muito obrigado por sua presença, por esclarecer as nossas dúvidas. E a doutora Elisa atende diariamente na Clínica Avantes, que você pode seguir a Clínica Avantes nas redes sociais, no site ou através do Instagram, que é a Clínica Avantes, ou no Instagram pessoal da doutora também, né, doutora Elisa? É isso mesmo. Então, gente, tá ótimo então. Muito obrigado e segue a nossa programação.